Glória a Deus, eu cumprimento a você com a paz do Senhor Jesus. Nós já tivemos vários encontros falando sobre praia, com base na Bíblia. E hoje nós temos mais um encontro no qual vamos falar sobre consequências da prática praieira. Quer dizer, quais as implicações que a moda praia, o ato de ir à praia, traz para a nossa vida. Nós vamos fazer uma análise com base na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Antes de falar das consequências da praia, da prática de ir à praia, conforme fazem as pessoas em geral, é preciso a gente lembrar alguns fatos. Em primeiro lugar, é que hoje está se vivendo a culminância de um projeto anterior. Ou seja, a situação nas praias hoje ainda não chegou no ponto em que foi projetado, mas todos os passos que foram dados em relação às vestes, em relação aos atos, às atitudes das pessoas naquele ambiente, em relação a muitos outros aspectos. Isso foi uma questão de evolução. Inicialmente as roupas eram de um jeito, foram se tornando de uma forma que deixa o corpo cada vez mais nu, né? E a tendência vai ser isso evoluir, a ponto de não existir vestes para a praia. Mas eu creio que vai encerrar por aqui, porque algo muito especial Deus vai fazer e não vai permitir que a humanidade esteja toda nua, né, na praia. Nós vamos analisar alguns pontos que marcaram esse projeto. Quero adiantar que esse projeto, a Moda Praia, é um projeto demoníaco, é um projeto satânico, cujo propósito é destruir a família e fazer que todas as tribos, línguas, raças e povos vivam na terra da maneira contrária como Deus determinou que vivesse, vestido, no caso. Então, esse é o projeto original. Então, esse é o projeto, é a intenção, é o propósito. Há um outro fato, dentro desse contexto, há um fato que marcou a predominância das atitudes humanas em relação a este projeto de destruição das famílias, que é a criação do biquíni. Há um marco, né, na história. Isso aconteceu por volta dos anos 40 e 50, logo após a Segunda Guerra Mundial. Alguém na Terra, revoltado com esses fatos, decidiu criar uma bomba. Alguém decidiu criar uma espécie de bomba que acabasse definitivamente com a raça humana. Então criou-se o biquíni, porque ele é abominável, ele faz as pessoas praticarem tudo aquilo que a carne do ser humano deseja. Impureza sexual, lascívia, prostituição, invejas, ciúmes e outros ainda piores. E a Bíblia diz que quem pratica estas coisas não herdará o reino dos céus. Então esse é o projeto, é fazer as pessoas irem para o inferno. A moda praia leva gente para o inferno. Quem vive dessa prática irá para o inferno. Se não se arrepender, é tempo de se arrepender. Se arrependa e Jesus perdoa. Pois bem, outro fato importante é que durante milênios a humanidade toda viveu vestida. Nós podemos nos referir aos anos 1930, a menos de 100 anos atrás. Até 1940, quando não existia ainda o biquíni, as pessoas até que iam para a praia, mas iam com roupas decentes, roupas que não expunham o corpo, nem traziam consequências mais drásticas para quem está vestido, quem está tomando banho de praia, nem para quem observa.
Um terceiro fato é que existem civilizações que não adotam essa prática. Então observe que isso é uma coisa recente, é coisa de fim dos tempos, é coisa que acontece num período em que está marcada a derrota do diabo. Satanás vai ser preso, vai ser amarrado, vai passar 1000 anos amarrado e depois vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. E ele sabe que seus dias estão contados, por isso está atuando de todas as formas. É o beijo na boca fora do casamento, é a moda praia, é o namoro, é tantas coisas que ele está fazendo para levar o maior número de pessoas para o inferno. Ele não vai levar, porque no sangue de Jesus tem poder e eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Creio que a minha casa também toda subirá no arrebatamento. Então estes fatos, nós vemos as civilizações, os países do mundo, a gente pode ver, as nações, elas têm leis sobre a respeito de vestes. Tem que andar vestido. Se uma pessoa for pego nu na rua, a pessoa será presa, será punida, será incriminada. Quer dizer, tem todo um conjunto de ações que a própria humanidade, as leis humanas, criaram. Então, há um mistério, há algo muito sutil, muito malicioso por trás desse projeto de moda praia. E quais são os argumentos que uma pessoa tem para ir para a praia? Nós já vimos nos encontros anteriores que nenhum argumento é convincente, porque a Bíblia deixa claro isso aí. Muito bem, então vamos ver as consequências. Nós vamos ver as consequências de quem pratica a moda praia em 3 dimensões: na dimensão espiritual, na dimensão da alma e na dimensão do corpo. Vamos iniciar pela dimensão espiritual. Em primeiro lugar, a moda praia é um ato de oposição a Deus. Por quê? Em Tiago 4,4 diz que aquele que faz a vontade do diabo torna-se inimigo de Deus. Aquele que faz a vontade do mundo constitui-se inimigo de Deus. Em 1 de João, capítulo 2, no verso 15, também se pode verificar isso aí. Então, em primeiro lugar, é uma oposição a Deus. Em segundo lugar, o ato de ir à praia é uma cumplicidade com o erro. Efésios 5,11 deixa claro que a gente não deve ser cúmplice nas obras infrutíferas das trevas. Romanos 12,2 nos diz que nós não devemos viver como o mundo. Logo, alguém que tem uma aliança com Jesus não pode nem deve estar praticando estas coisas. E quem não é convertido a Jesus? Quem não é convertido a Jesus se converta logo, cedo, antes que seja tarde. Terceiro lugar, a moda praia atrai maldição. Atrai maldição. Por quê? Se o homem confia, ao se despir, vestir roupas sensuais e ir para a praia, confia que a sua condição moral, o seu pudor, a sua ética não vai ser afetada, está enganado. Sabe por quê? No livro de Jeremias, no capítulo 17, nos versos 5 e 9, está escrito que maldito o homem que confia no homem. Quer dizer, maldito o ser humano que confia no ser humano. E aquele que confia em si próprio, porque no verso 9 diz que enganoso é o coração do homem. Então, essa prática atrai muitas maldições, além de outras coisas que vamos ver neste encontro. Em quarto lugar, alguém que usa as roupas e pratica aqueles atos, aquelas coisas que comumente se faz na praia, está com isso servindo de tropeço para os fracos. Eu recomendo você ler em Romanos capítulo 6 como isso é grave. Por quê? Se uma pessoa tem aliança com Jesus, é convertido a Jesus e tem essa prática, aqueles que são recém-convertidos vão achar que isso está certo, porque vê o crente mais velho praticar. Além disso, o próprio mundo não vai entender que não deve praticar isso, porque vê o crente fazer, vê a pessoa convertida, que diz que é convertida a Jesus, fazendo isso. Então, ser
exemplo, ser testemunho, escandalizar o evangelho e dar mau testemunho para as pessoas. Em sexto lugar, com as vestes e as práticas da moda praia, né, as pessoas molestam umas às outras. Por quê? Porque um corpo despido ou quase despido provoca no ser humano alterações, manifestações nos hormônios. Quando o olho humano vê algo que naturalmente ou por convenção geral é proibido, aquele olho vai julgar. A consequência daquele olhar vai ser um outro ato mais perigoso ainda, que é julgar. Vai julgar. E julgando pode surgir duas alternativas. Repudiar aquela pessoa ou desejá-la. Né? Se repudia, está julgando. Se deseja, está pecando também. Logo, ao alguém observar outra que está vestida com vestes de praia, vai acabar sendo molestada, né? Mesmo que não queira. Mesmo que a pessoa diga, não, eu sou maduro, já nasci disso, mas olha, a mente humana consegue processar 1 milhão de imagens por minuto. Quando alguém olha para o corpo de outra pessoa, e eu quero chamar a sua atenção agora. Quando alguém olha para um corpo nu ou seminu, esse alguém está olhando para algo que é atrativo a todo olho humano. Observa, meu amado, que na natureza Deus não fez nada. Não existe árvore, pedra, animal, nada na natureza que tenha o mesmo design, com o mesmo desenho, com o mesmo formato da coxa de uma mulher. Os seus quadris, as suas curvas, os seus seios, não existe nada na natureza. Por quê? Porque o corpo da mulher Deus fez com uma arquitetura, com um projeto, uma forma que causa novidade para o homem, que é inovação para ele, que para ele é algo que desencadeia em si o desejo de ter, de possuir, de desfrutar daquele corpo. Semelhantemente no homem. O homem também, o seu corpo seminu, vai trazer esse mesmo tipo de problema para as pessoas. Né? Então, Deus fez o corpo do ser humano de uma maneira que é inédita, não existe nada na natureza igual, e segundo, né, foi feito justamente assim, e foi justamente por isso que Deus mandou cobrir, depois do pecado no Jardim do Éden, Deus mandou cobrir. Por quê? Porque depois que o ser humano praticou o pecado, ficou com a sua carne tendo predisposição para a maldade, e todo olho humano, toda carne humana, né, é desejável para alguém. Então, ninguém pode dizer, não, mas o meu corpo não é atrativo para ninguém. Ora, não existe isso. O seu corpo é atrativo, pode não ser atrativo para uma pessoa, mas será atrativo para outra. E o que vai acontecer? Ora, na hora que alguém olhar e ter atração por aquele corpo, vai desejar. Vai pensar na mente, se eu pudesse, se eu tivesse oportunidade. E isso aí é pecado. Isso é adultério, porque a Bíblia diz em Mateus 5,28 que basta olhar, basta ter intenção impura no coração que já adulterou, que já cometeu o erro. Né? Então é preciso você fazer estas coisas conhecidas, né, de todas as pessoas, para evitar que o mundo todo chegue ao ponto de ir para o inferno. Em sétimo lugar, a moda praia provoca a cobiça. Eu quero ler esse texto, já citei vários, mas esse aqui eu vou ler no capítulo 6 do livro de Romanos. Nós vemos esse texto aqui que diz assim, o verso 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade,
mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. A Bíblia diz também, no livro de Romanos, no capítulo 13 e nos versos 13 e 14, que não se deve oferecer o nosso corpo. Observe, no verso 14, Romanos 13, verso 14 diz assim, vamos ler Romanos 13, 13 e 14. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos de Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Quer dizer, não devemos dispor nada para o nosso olho. Ora, eu não posso pegar o meu corpo e tornar disponível, disposto, exposto para as pessoas. Eu não posso fazer isso. A única pessoa que pode ver o corpo de um homem é sua esposa. Esposa, casada na igreja em primeiro lugar e em segundo lugar no civil. A única pessoa que pode ver o corpo de uma mulher é seu esposo. Esposo, casado na igreja e no civil. Fora isso, é abominação, é contrário à palavra de Deus. Então, resumindo, do ponto de vista espiritual, quem está em oposição a Deus está associado a Satanás. Aí atrai demônios para a sua vida. Atrai maldição. É submissão ao diabo. É cumplicidade com o erro, com o pecado. Leva as pessoas a tropeço e provoca a cobiça. Leva as pessoas à prática do pecado. Portanto, a moda praia molesta as pessoas espiritualmente. Isso é muito sério. E como nós vimos no nosso curso sobre o ser humano, recomendo que você veja. Também recomendo que você veja o curso sobre vestes, que é fundamental, vestes, e o outro sobre enfeite, para você ter uma ideia de quão grave é a pessoa pegar o seu corpo e expor para outras pessoas verem. Consequências para a alma. Já vimos que a alma são os pensamentos, as emoções da pessoa. E ela se concretiza no cérebro. Quais são as consequências da moda praia? Uma pessoa com as vestes e praticando aquelas coisas horríveis que se praticam na moda praia, como a prostituição, a bebedice, a glutonaria e tantas outras, o exibicionismo, enfim, a orgia, enfim, muitas outras coisas. Qual o problema? A consequência é do ponto de vista ético. Eu sei que uma criança, se você perguntar, os pais sempre criam as crianças dizendo, meu filho, vista a roupa, vá vestir uma roupa. Aí de repente está o pai ou a mãe seminu na praia. Isso cria um problema ético muito sério. Aquela pessoa que me diz que é para viver vestido, agora está aqui na praia. Quem foi que disse que o fato de estar na beira do mar, de estar na praia, anula, desfaz qualquer consequência? De forma nenhuma. Isso é muito sério. Aí vem a questão moral, que é um segundo problema do ponto de vista da alma. Questão social, as questões morais. A mulher não tem moral quando expõe seu corpo para muitas pessoas. Semelhantemente, o homem perde a sua moral. O pudor, seus detalhes, seu corpo. Isso é uma coisa muito séria, isso é vergonhoso, te arrepende disso. E se você tem aliança com Jesus, larga isso cedo, antes que seja tarde. Em quarto lugar, os maus exemplos dentro da família e fora dela. Um professor não deve estar insinuando
que um jovem, uma criança tenha esse tipo de prática, ele deve corrigir, deve ensinar o que a Bíblia diz, porque ele é educador e educador assume um compromisso e faz um juramento de fazer a educação correta. Em quinto lugar, isso destrói a família, porque a questão ética, a questão moral e o pudor estando desfacelados, estando abalados, é claro que vai haver problemas na família. Isso gera, então, conflitos, ciúmes, né, contendas e tantas outras coisas. Né? E um sexto aspecto grave é que não tenha dúvida que o seu corpinho vai atrair pretendentes, viu? Não esqueça isso. E quando você toma a atitude de com o seu corpo atrair pretendentes, você está se associando ao diabo. Você está pegando o seu corpo e oferecendo a Satanás. Você está fazendo uma coisa abominável. Em sétimo lugar, nós não podemos expor o nosso corpo para muitos, né? Por quê? Principalmente porque os mais moços, os mais novos, eles precisam de exemplo dos pais, exemplo dos mais velhos. Então, como falei, uma criança ela é ensinada por um pai e uma mãe que está sempre insistindo, vista sua roupa, e quando chega um certo horário ou um certo lugar, tira a roupa. Não existe nada que diga que o lugar, a convenção, embora socialmente haja a convenção de que ali todo mundo fica, isso diante de Deus é abominável. Deus não perdoa, Deus não deixa em branco isso aí. Quer dizer, Ele perdoa se você se arrepender. Se você se arrepender, se converta a Jesus que Ele lhe perdoa. Então, vimos consequências para o espírito, consequências para a alma. Mas também para o corpo tem consequências, né? Diversas consequências físicas, não só para o corpo, né? Mas você vai contaminar a água, você vai contaminar a areia da praia, né? Você tem risco, né? Você sofre riscos, você está exposto a riscos para doenças de pele. Você pode contaminar outras pessoas com o seu corpo, né? Você acaba se acostumando a esse tipo de coisa e depois que se torna costume, vira vício pelo pecado, né? As despesas, os gastos que se tem naqueles ambientes, comprando coisas supérfluas. E é bom lembrar de uma coisa, principalmente no que diz respeito ao seu corpo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 4, diz que nós devemos saber possuir o nosso corpo. O que é saber possuir o nosso corpo? É vesti-lo como a Bíblia diz, é limpá-lo como a Bíblia diz, é cuidar dele como a Bíblia diz, sem orgia, sem exposição, sem sensualidade, com humildade, com sinceridade diante de Deus. Esta é a forma de possuir o nosso corpo. E existem tantas outras consequências que você pode tomar conhecimento daquilo que nas praias, né, tornam-se preocupação para uma certa quantidade de pessoas. Torna-se preocupação para muitas pessoas. Então observe que não há nenhum argumento favorável diante da Bíblia que você possa praticar a moda praia. Você que tem uma aliança com Jesus, se arrependa cedo, antes que seja tarde. Vá na sua comunidade e diga o que Deus lhe falou. E diga para a sua comunidade que se arrependeu. Confesse o pecado e leve esse testemunho, porque muitas pessoas vão também sair do pecado. Porque a palavra de Deus é a verdade. Esta palavra é verdadeira. E é com base na Bíblia que nós estamos fazendo este curso, justamente para que você conheça a verdade, se liberte, e aí possa ter uma vida justa, uma vida reta, né, e viver segundo a palavra de Deus. Então vimos que
A moda praia traz consequências para o espírito, para a alma e para o corpo. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,23 que Jesus quer nos encontrar irrepreensíveis em espírito, alma e corpo. E é preciso você lembrar que Jesus está voltando. E é preciso lembrar que no arrebatamento, quem estiver praticando as coisas que a Bíblia condena, não subirá. Não terá oportunidade de ir viver com Cristo para sempre. Então se arrependa. Se arrependa cedo, antes que seja tarde. Se você não gostou desta mensagem, peça a Deus que lhe dê condições para você entender. Se você não compreendeu isso, peça a Deus que, tenho certeza, Ele fará que alguém chegue a você e traga a explicação correta, porque Ele é fiel. Deus jamais deixará uma pessoa que quer conhecer a verdade sem conhecê-la, porque Ele providencia. No seu bairro tem igrejas que pregam o evangelho genuíno. No seu sítio, lá no campo, tem irmãos que pregam o evangelho. Você não terá dificuldade de encontrar alguém que lhe explique com base na Bíblia estas coisas. E nós temos um curso. Você pode ver www.albus.com.br. Está escrito aí, você anote, visite esse site. Nós temos vários cursos lá, falando sobre o beijo na boca, falando sobre namoro, falando sobre moda praia, sobre vestes, sobre enfeites, e democracia, política e tantas outras coisas que os filhos de Deus estão enganados, praticando, por isso não subirão se não se arrependerem, e foi com essa providência, com essa finalidade que Deus levantou homens na terra para trazer a verdade, porque Ele ama a sua igreja e Ele quer encontrá-la irrepreensível em espírito, alma e corpo. Eu vou orar pela tua vida para que Deus continue trabalhando o teu coração e que Ele se abra para conhecer a verdade. Meu Pai querido, aqueles que receberam com alegria esta mensagem, multiplica, Senhor, porção dobrada do teu Espírito e desta unção sobre a vida deles. Enche do Espírito Santo, da unção que vem do Pai, a unção que vem de Deus. Enche, Pai, cada um com o conhecimento. Torna-os plenos no conhecimento da verdade. Aos que resistiram, eu te peço pela tua misericórdia, Senhor, move os seus corações para que eles não possam resistir nem contradizer esta mensagem, mas procurem conhecer a verdade e também se libertarem. Eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem cá, vem cá, Jesus vem te chamar. Vem cá, vem cá, vem logo te entregar. Vem já, vem logo aceitar. Jesus te ama, Ele te chama pra te salvar. Jesus te ama, Ele te chama.